está paradinho. A importância do equilíbrio psicológico dentro da família. Quando nós falamos desse tema, né, primeiro é importante para a gente compreender melhor, conceitualizar o que é cada um deles, né? Então, para a gente refletir equilíbrio psíquico, o que vem a ser? A capacidade de controle dos próprios pensamentos, pois esses encaminham as nossas emoções e os nossos comportamentos, né? Então, a gente vê tanto isso no estudo da espiritualidade, também como na psicologia. Mais rápido. Mais rápido. Então, tanto na psicologia quanto na espiritualidade, a gente faz esse estudo, essa conexão do pensamento com a emoção e com o comportamento. Então, como a nossa doutrina reforça bem a questão do pensamento, tudo que eu penso, eu vou ter uma emoção e assim um comportamento. Então, a qualidade dos meus pensamentos vão determinar as minhas ações, não é isso, pessoal? Então, isso é de suma importância quando eu vou falar desse equilíbrio dentro da família, né, na área psicológica. E o equilíbrio psicológico? E o equilíbrio psicológico? Qual é a diferença? Capacidade de controle das suas próprias emoções perante os diversos estímulos externos. Então, olha só, quando eu falei de equilíbrio psíquico, eu estou falando de uma coisa que está dentro. Quando eu estou falando de psicológico, eu estou falando das influências externas, não é? E aí tem a ver com os estímulos agressivos, reveses, problemas, que todos nós estamos sujeitos todos os dias, não é? Então, a forma que eu recebo esses reveses, esses estímulos externos, é que eu tenho que fazer essa conexão com o que eu penso a respeito deles, a emoção que eu vou ter e o comportamento que eu vou ter, ok? Então, o equilíbrio psíquico é o meu pensamento, é o que está dentro, e o psicológico é a influência do externo para dentro disso, ok? O equilíbrio psicológico e psíquico dentro da família é de extrema importância para o bem-estar de todos os membros. Quando um membro da família está enfrentando problemas de ordem psíquica ou psicológica, isso pode gerar desequilíbrio no ambiente familiar. Né? Vários de nós já teve uma situação ou está vivenciando alguma coisa nesse sentido. Né? É comum que os demais membros da família sintam-se afetados pela situação e passem a agir de maneira diferente, seja para ajudar ou para se proteger das consequências. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que está aí com seu psíquico abalado, né? Seja porque ela não está se fortalecendo com relação aos pensamentos para poder lidar com os reveses, ou seja porque esse é meu príncipe, tá, gente? Olha lá. Pode ficar à vontade. Então, o que acontece? Se eu não estou completamente fortalecido com a questão do meu pensamento, para poder avaliar cada questão que acontece, eu vou começar a ter o quê? Eu vou começar a ter comportamentos disfuncionais. Então, por exemplo, está lá o casal, né? Todos os dois trabalharam, depois chegaram em casa, ou que um fica em casa, o outro chega, e aí, de repente, assim, quem está em casa passou um dia com as situações inerentes àquele cotidiano ali. Quem vem de fora também tem outra situação. Então, por exemplo, às vezes todos os dois estão a filha com um ataque de vírus, né? Porque o marido às vezes foi com trânsito, a esposa, os meninos danaram o dia inteiro, a escola chamou, então quer dizer assim, todo mundo teve um ataque de vírus. Mas será que então na hora que a gente se encontrar, eu preciso ficar tão bem livrada a ponto de, né, dependendo do jeito que a pessoa falar, eu rebater, eu preciso ter uma resposta pronta na ponta da língua só para rebater? Os meus familiares, eles não são meus inimigos, eles não estão um time contrário que nós. A gente está no mesmo time, não é? Então, de repente, não é benéfico nenhum eu parar e tentar entender por que aquela pessoa está agindo daquele jeito, eu estou pensando que a pessoa não é uma desse jeito, minha esposa, né? Então, vamos esperar um pouquinho ali para depois tentar entender, de repente, tem um momento para poder tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, já começa a gerar uma homeostase, um equilíbrio, né? Ao invés de eu já se comportar assim, matar que é melhor que defesa. Então, já veio, como e tal, né? O outro dente do dente, não é assim.
para manter o equilíbrio psicológico e psíquico, todos os membros são beneficiados. A empatia, a compreensão, a solidariedade. Oi? A solidariedade e a colaboração se torna mais presente nas relações familiares, o que fortalece o vínculo familiar e a coesão. Então, o que a gente acabou de falar? Se eu estou percebendo que tem um filho, que a esposa, o marido, ou às vezes ali dentro da mesma casa mora, né, talvez um cunhado, uma sogra, um avô, né, que está com uma questão assim, mais fragilizada, se a família, se as outras pessoas se unem para poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa e ajudar, não vai haver uma separação. Até aqui, inclusive que na espiritualidade a gente trabalha com o quê? A gente faz um trabalho em conjunto, a gente faz um trabalho para todos, né? Por que nós não podemos fazer isso dentro da nossa própria família? Não é? É lá principalmente que a gente tem que aplicar isso. Então, se a gente aplica isso, vira um hábito para que a gente aplique em qualquer ambiente, em qualquer relação que a gente tem, não é? É fundamental que a família desenvolva um ambiente acolhedor e empático, no qual todos possam se sentir à vontade para compartilhar suas emoções e pensamentos, sem julgamentos ou críticas. E isso é muito importante, porque, de repente, a família não adota muito esse comportamento acolhedor. Então, por exemplo, está lá um jovem com um determinado problema, e ele não fica confortável de compartilhar isso com os pais, por exemplo, né? Que seria ideal primeiro trazer para a gente, para que a gente dê para ele informações seguras, orientações seguras. E aí o que acontece? Ele vai procurar fora. E de repente ele não recebe as melhores orientações e ele começa uma sequência de desventuras, né? Nem sempre tem pessoas boas, né? De boa para orientar os nossos filhos lá fora. Então, quando a gente equilibra bem essa questão da nossa autoridade com essa questão do acolhimento, né, assim, de uma certa amizade, a gente consegue trazer, principalmente os filhos, para poder compartilhar as coisas deles com a gente. E não ter um julgamento, né? Porque eu estou vendo aqui que tem pessoas que talvez na infância, na juventude, não, filhinho, pode contar que eu não vou te xingar, eu não vou te bater. Depois que a gente contava, uma comida, né? Ou julgamento, ou uma situação que fosse desconfortável. Então, o que passávamos a fazer? Não contar. Alguns de nós não contavam nem para a família e nem para ninguém, guardavam aquilo para a gente a processando. Alguns de nós contou para alguém e tivemos a sorte de sermos bem acolhidos e aconselhados. Outros, infelizmente, não. Talvez teve que passar aí por uma situação de aprendizado, como isso, pela dor, para poder depois voltar para o caminho, né? É fundamental que a família desenvolva um ambiente acolhedor e empático no qual todos possam sentir a vontade para compartilhar suas emoções e pensamentos e julgamentos ou críticas. Isso é muito importante também. É importante também, gente, uma questão muito atual, a questão do suicídio, depressão, drogas, né? Então, por exemplo, viu que o jovem ou algum tempo com um comportamento diferente aproxima, mas a questão é que a gente tem que tomar cuidado para não ser tão invasivo. De repente a gente faz perguntas muito diretivas, né? O que está acontecendo? Né? E tal. De repente não. De repente a gente precisa se aproximar desse membro familiar, principalmente os jovens que são mais arredios, se interessando por ele, pelas coisas que ele gosta. Né? Se a gente faz isso de sempre vir um hábito, não precisa começar daí. Mas de repente, se eu perguntar diretivamente, o que está acontecendo? Você está calado? Você não está nesse quarto e tal? Ele não vai querer falar porque ele está se sentindo invadido. Não é? Então, assim, mudança de comportamento, o jovem, né, no calor, que só fica usando coisa de frio, né? Que começa a querer não ter muitos contatos sociais, né? Já são disso que a gente precisa tomar cuidado. Precisa observar. Para manter o equilíbrio psicológico e psíquico dentro da família, é importante que os membros sejam incentivados a buscar ajuda profissional quando necessário. Terapia familiar, psicoterapia individual ou acompanhamento psiquiátrico
podem ser indicados em casos de problemas emocionais ou de saúde mental. E por quê, pessoal? Às vezes, nós nos deixamos levar tanto pelos reveses, não fizemos o controle dos nossos pensamentos, para que as nossas emoções também estivessem controladas e, por consequência, os nossos comportamentos, que nós nos infiltramos numa emaranhada de problemas, de questões depois que é difícil de sair. Então, mesmo a pessoa, de repente a pessoa vem aqui, assiste as reuniões, até lê as obras, mas ela talvez está faltando a parte mais importante disso, que é a aplicação, né, das orientações da doutrina no seu viver, no seu dia a dia. Né? Porque se aplica, dificilmente a pessoa vai precisar, né? Talvez por uma questão mesmo fisiológica, de funcionamento, né, do corpo da pessoa mesmo, algum desequilíbrio químico, neuronal, alguma coisa nesse sentido. Mas em questão das emoções, com o que nós trabalhamos aqui dentro da espiritualidade, né, já é bem possível não necessitar disso. As oportunas orientadoras Palavras de Maria Covas, em sua obra intitulada Caminhos Certos, nona edição, 1991, página 23, diz-nos. Quem já leu Maria Covas aqui, gente? Gostam? Não é? Isso eu fiz questão de frisar, as oportunas orientadoras Palavras de Maria Covas. Há necessidade para a boa orientação da família, que exista consonância afetiva do pai e da mãe, que farão do lar uma pequena sociedade cuja lei seja paz na ordem, na casa onde mora o sossego, proliferam. Então fica um pouco mais perigoso. Então nós, enquanto pais e nós é que precisamos estar com esse lema nas mãos. Tem coisas que não são negociáveis e às vezes é muito confortável para nós estarmos nesse lugar, né? Principalmente das gerações mais atuais, X, Y, né? Essas mais atuais. Na nossa época, enquanto criança, quando jovem, não tinha negociação, né? O olho já dizia tudo para nós, né? Nossa, deu ruim. Quando eu chegar em casa, eu fui embora, né? Hoje não, hoje talvez a gente precisa de várias atitudes, várias conversas, para que o jovem, para a criança, realmente introjete aquilo e nos atenda. E aí, nessa vida moderna, todo mundo fica fora trabalhando o dia todo. Chega em casa, nós somos mulheres, né? A vida continua, o outro turno começa, a gente vai, e de repente a gente não atenta para quê? Eu tenho 2 horas para ficar com meu filho, com minha filha, por dia eu não tenho. Mas eu tenho 30 minutos, eu vou sentar, eu vou dar a carinha dele comigo, assim, eu vou entender, eu vou dar lá dentro da alma dele, meu filho, como é que foi? Está tudo bem? Vamos expressar sentimento, vamos expressar preocupação, vamos contar para ele também do nosso dia, que ele vai começar a se sentir mais à vontade para falar dele também. Porque senão, não, só fica me perguntando, você não fica perguntando como é que foi minha escola todo dia, não estou com paciência com isso. Eles falam assim, né? Ele sabe, não quero falar, não, né? Então, quando a gente se interessa de verdade, a gente compartilha com ele algumas coisas, nós, né? Depois a gente pergunta, como é que foi? Lá, foi cansativo, mas foi bom. Eu consegui atingir o objetivo que eu fui lá, para o qual eu fui lá, né? Depois de um dia de trabalho. Então, estou alegre, estou feliz, dever cumprido. Não é? Então, assim, dá liberdade para as pessoas compartilharem as emoções, né? Entre os casais também costuma ser muito difícil isso, não é? E eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, que a comunicação é a base também disso, para o relacionamento entre pessoas. Né? Por exemplo, se de repente a amiga chega e fala assim, acho que essa roupa minha tá bonita, eu posso ser assim e tal. Aí tem a amiga, né, aquela que fala, não, mas que eu sou sincera, você sabe, né? Uma fiesta horrorosa. Não vai assim não, porque, né, agora de repente tem aquela colega, aquela amiga que fala assim, olha, quando você veste aquele vestido laranja, eu acho que onde você vai? Qual que é a intenção? Como é o evento que você vai? Como é que é? Olha, quando você veste tal roupa, você fica ainda mais bonita. Eu não falei que ela está ruim, não joguei ela no chão. Eu disse para ela com outras opções que ela pode experimentar, que ela pode tentar. Não é? Às vezes o marido pergunta, nossa, mas eu estou bem, tá, mas está gorda, vai para barrigudo. Né? Então, assim a pessoa talvez tenha muito mais dificuldade de considerar aquilo que a gente precisa falar, aquilo que a gente quer falar para ele. E que
que é importante. Mas às vezes é difícil ouvir desse jeito, né? Mas eu acho que a gente podia começar a fazer uma caminhada junto, para fazer bem para nós, para a nossa saúde, a gente vai bater um papo. Ó, a saúde mental aí, ó, psicológica, sim, foi melhorando. Não é? Vou sair, vou bater um papo, vou sair daquele tem que, né? A nossa rotina é muito cheia de tem que. E o tem que, se eu não faço ele com leveza, eu tenho muita dificuldade, isso começa a me matar, porque isso é diário, todo dia eu tenho que. Mas será que, por exemplo, quando eu for fazer uma faxina na minha casa, já vai eu faxinar de novo? Deixa eu pôr uma música que eu gosto de ouvir, e aí deixa eu dançar com a minha vassoura, não é? O negócio fica mais leve. Agora, se eu vou com esse grupo, nossa, eu tenho que ir, fica pesado. Eu vou adoecendo, sabe? Assim, tentando neutralizar um negócio, mas é porque vamos adoecendo. Lá vai de novo para aquele emprego, lá vai de novo para aquele ônibus cheio, aquele trânsito. Vamos com uma música, sabe? Vamos procurar apresentar no nosso dia a dia coisas que são tão simples e que nos proporcionam prazer, uma satisfação assim, de estar nas nuvens. Às vezes eu faço um exercício lá no clínica, que é assim, que eu chamo de gostômetro, né? São 4 colunas. Gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e não faço, gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, e não gosto e não faço. E isso ajuda muito as pessoas a perceberem o seguinte, principalmente quando essa coluna do gosto e não faço, ela começa a ter muitos itens, porque começa a ter assim, de repente tem lá uma coisa que dá para ela um prazer muito grande, que é ler um livro. Né? A gente tem os nossos livros técnicos, a gente tem o livro da espiritualidade, que é um outro, né, livro de leitura, mas de repente lê um livro. Então, dá um prazer no grande detalhe, mas acreditar, mas o que te impede de estar fazendo uma leitura hoje, de provar tanto prazer? Hoje a gente às vezes leva o celular para o banheiro, não é, gente? Tem muita gente, antigamente, né, os nossos pais, meu pai, por exemplo, ele levava o diário de domingo, o diário da tarde lá para o banheiro, domingo de manhã. Hoje as pessoas levam o celular. E aí, além de outros prejuízos até para a área, né, gastro, que os médicos falam, gente, não fica tanto tempo no banheiro, sentado nessa posição, porque tem esse prejuízo, a gente às vezes está alimentando a nossa mente de conteúdo inútil, de conteúdo que está nos fazendo mal. Então, assim, melhor vez não vou levar um livro. De repente eu já consigo ler uma página. Não é a melhor opção, não é? Mas se eu não consigo, gente, pensa bem, se eu tenho uma rotina, por exemplo, que começa às 6 da manhã, exemplo, né? Porque normalmente é assim, 6 da manhã e termina às 22 horas, são 16 horas. Então, quando eu começo a pensar quais são as atividades que eu tenho que fazer, aí eu tenho que preparar o café da manhã. Quanto tempo eu gasto para fazer isso? 30 minutos, 1 hora. Tá. Lavar roupa. Eu tenho que lavar roupa todos os dias? Não. Pelo amor de Deus, a gente lava roupa todos os dias. Estou falando mais para a mulher, mas os homens já começam a pensar nas suas atividades aí, né? Então, assim, eu vou encontrando, porque chega no final do dia, ou no final da semana, no final do mês, a pessoa pensa assim, gente, eu não fiz nada do que eu programei. Mas, de repente, eu não parei efetivamente para desenhar o meu tempo, né? Colocar no papel, porque quando a gente coloca no papel, a mente registra melhor, eu tenho um entendimento melhor disso. Gente, eu estou comendo o meu tempo de forma que eu não estou compreendendo, e não está saindo nada. Então, vamos colocar as coisas no papel, que talvez facilita mais. Né? Aí coloca lá, gosto ou não faço? Viajar para Disney, para Dubai. Então, vamos pensar que, de repente, a pessoa passou por uma modificação, né, na vida econômica dela, familiar, ela viajava todo ano, agora não dá mais. Então, quer dizer, tá, não é impossível você viajar mais, mas vai exigir de você um todo planejamento. Eu gostava de ouvir música, porque tinha inveja de ouvir música. Fica muita gente em casa, meu pai gosta, não gosta, põe fone de ouvido. Está lá fora lavando o terreiro, põe fone de ouvido, né, porque também ficar com fone de ouvido perto da família, parece que está querendo nem ficar isento, né, deles. Então, assim, tem muita coisa que nos dá um prazer muito grande. Às vezes a gente fica esperando o fim de semana para fazer, as férias para fazer, mas se a gente colocar pequenas ações no dia a dia, isso faz uma diferença muito grande no nosso bem-estar e contribui muito para esse equilíbrio psicológico, sabe? Não precisa ser nada assim que sai
fora da minha rotina. Eu tenho que ir para a academia. A academia fica 2 horas da minha casa, eu não tenho esse tempo. Então eu vou fazer um exercício físico ali perto da minha casa, longe da minha casa. Coisas possíveis, eu consigo encaixar na minha rotina. Então eu não preciso sofrer por isso, porque eu não tenho tempo, porque de repente eu não posso investir financeiramente naquela questão. Está fazendo sentido, pessoal? Daqui a pouco vai chegar a hora das perguntas, hein? Vocês não me maltratem muito, não, me espremam daqui não. Ali eu coloquei assim, alguns exemplos de configurações familiares, né? Claro que tem mais, mas pensa bem, tá? Não sei se está dando para ver com clareza ali, mas naquela primeira foto ali do branco ali, olha só, era muito uma família bem antiga, né? Numerosa e tal. Aí depois tem o segundo lá, ó, já estamos caminhando para chegar aqui. E hoje em dia, o que nós temos? Né? A mãe com a filha, o pai com o filhinho, o casal com o cachorrinho. São famílias. Não são famílias? São famílias. Família, mais de uma pessoa, convivência, amor e respeito. Não é? E aí, por exemplo, destacando outro motivo que me fez colocar essas fotos, é que assim, quanto mais numerosa a família, mais elementos com graus de evolução espiritual diferente nós temos. Então, logo, mais questões nós vamos ter. Não é? Então, aí, por exemplo, tem mais elementos, mais conflitos, mas também tem mais condições de calor humano, de resolução, de solidariedade. Não quer dizer também que quando é 2 ali, que não tenha também. Mas é menor, talvez fique um pouquinho mais fácil de resolver. Não é? As diversas configurações familiares existentes nos faz refletir sobre as particularidades, necessidades, conflitos que possam apresentar cada uma delas, né? Foi o que a gente acabou de falar. O fato é que quanto mais numeroso o grupo familiar, mais situações são geradas. Fatores como as necessidades individuais e graus de desenvolvimento de cada membro contribuem ativamente nesse processo. Algumas causas do desequilíbrio psicológico. Quer dizer. Então eu trouxe ali, gente, algumas questões que a gente trabalha na espiritualidade mesmo, né? Olha lá. Mau uso do livre-arbítrio, vícios, desregramentos sexuais, descontrole nos atos cotidianos, nervosismo desenfreado, ambição desmedida, temperamento voluntarioso. Então, por exemplo, mau uso do livre-arbítrio. Né? Quando eu tenho opções de escolher ali, de ter um ato solidário, de ter um ato de respeito, de repente eu vou numa direção contrária, eu uso o livre-arbítrio que eu estou cometendo, né? Assim, parece aqui simples, mas eu estou respeitando o meu próximo, aquele que está ali comigo. Né? Então a gente está ali numa jornada evolutiva, vamos colocar ali juntos para esse propósito, estou esquecendo disso. Né? Vícios. Né? Os vícios de todas as ordens, eles trazem muitos prejuízos para a família. Vícios nas substâncias químicas, né? Seja o álcool, as drogas, jogos, todos eles trazem prejuízo para o vício e compras, né? Aí já entra no nível das compulsões também. De repente a pessoa, para se sentir bem, o que ela faz? Ela vai lá e compra. Para eu me sentir bem, eu vou lá e faço bebo, uso droga. Né? Quando a gente fala ali dos desregramentos sexuais, mas tem as compulsões sexuais também, que a gente já começa a falar uma coisa mais séria, né? Não é? Mas primeiro, se eu acolher, eu tenho muito mais condições de fazer a pessoa refletir e compreender que ela me machucou. Eu estou ali para acolher, para amar, para entender, mas ela me machucou. Então, se primeiro eu não partir para cima dela com o julgamento, ela tem muito mais condições de também ficar cada vez mais flexível e se comportar também nessa direção para mim, para comigo também. Nervosismo desenfreado, vai no trânsito dirigir todo nervoso, quer passar por cima de todo mundo que fecha, né? Trata mal os filhos, expor todo mundo, né? Uma ambição desmedida, né? A vida material no sentido financeiro, né? E de bens também. Né?
gente não precisa passar em cima das pessoas, em cima da nossa saúde, para poder correr atrás dessas coisas, né? A gente passa a vida correndo atrás do dinheiro e depois o dinheiro passa a velhice correndo atrás da saúde, né? E o dinheiro que a gente sonhou conseguir não devolve a saúde e os anos, né, que a gente poderia talvez ter tido um melhor aproveitamento. E temperamento voluntarioso também as questões aí de maus tratos, né, com as pessoas, não observância nesse tratamento mesmo. Nossa obra base, RC 45ª edição, afirma-nos a importância do pensamento como poderosa força de atração tanto do bem quanto do mal. Nesse sentido, para benefício próprio daqueles que convivemos, é imperioso adotarmos como regras normativas de conduta os princípios racionalistas cristãos, mais adequados a cada situação, obtendo assim assistência espiritual necessária para seguir com êxito em seus relacionamentos e empreendimentos. Então, quer dizer, se eu faço isso, eu tenho uma assistência astral necessária para que eu possa ter boas atitudes, né? Então, tudo começa no pensamento. O bem pensar vai me trazer esse amparo, né, espiritual, e, digamos assim, eu vou ter muito mais facilidade para lidar com os revés do dia a dia. Então, pessoal, eu desejo ter contribuído com esse tema para vocês. Muito obrigada pela atenção, pela presença, pela paciência, tá? Eu deixei os contatos ali, não sei se dá para ver mais um